Eu nunca fui boa com festas de família. Sempre havia algo no ar. Um riso fora de lugar, um comentário disfarçado de preocupação, uma comparação mal disfarçada com meu irmão mais novo, que me fazia querer estar em qualquer outro lugar. Mas naquele sábado específico eu fui. Eu fui porque minha mãe me ligou 3 vezes dizendo que seria importante eu aparecer. Porque meu pai completaria 60 anos em breve e estava radiante por organizar, segundo ele mesmo disse, o maior aniversário do nosso garoto de ouro. E porque, apesar de tudo, ainda havia uma parte minha que desejava ser bem-vinda ali, mesmo sabendo que nunca fui. O salão estava decorado com balões azuis e dourados, banners com o rosto sorridente do meu irmão mais novo, Caio, e uma faixa enorme escrita: "Parabéns, engenheiro". Eu cheguei pontualmente às 18 horas, com uma blusa discreta, calça social preta e um presente simples, um relógio elegante com gravação personalizada no verso. Tinha passado semanas tentando encontrar algo que não parecesse nem forçado, nem íntimo demais. Não sabia mais o que era apropriado para um irmão que mal falava comigo há 2 anos. Ao entrar, reconheci os rostos de sempre. Tias, primos, colegas da faculdade do Caio, vizinhos que ainda me chamavam de a filha que sumiu. Eles sorriam com os olhos apertados, desses que medem sua roupa antes de cumprimentar. Eu fui até minha mãe, que me recebeu com um abraço breve e um olhar preocupado, como quem queria me esconder, mas também me exibir. "Você parece cansada", ela disse baixo, alisando o cabelo que eu havia cuidadosamente penteado naquela manhã. "Quer sentar ali no fundo? Tem um lugar mais reservado, perto do buffet." Pedi uma água, agradeci e fui sentar. O salão era amplo, com janelas abertas para o jardim, onde Caio falava alto, rodeado de amigos, todos em volta da churrasqueira que meu pai montava com orgulho. Dava para ouvir as risadas explodindo de longe, como foguetes fora de hora. Eles pareciam felizes, ensaiados, perfeitamente sincronizados no mesmo mundo, um mundo em que eu não tinha lugar. Por volta das 8 da noite, meu pai chamou todos para dentro. "Vamos fazer o brinde do orgulho da família", disse ele com a voz cheia, enquanto batia uma colher contra a taça de espumante. Todo mundo se reuniu em volta da mesa. Eu fiquei onde estava, no canto, segurando meu copo com suco de uva, sem saber se deveria me aproximar. "Esse garoto aqui", começou ele apontando para Caio, "é a realização de tudo que eu sempre desejei como pai. Um homem com profissão, futuro, responsabilidade, e que nunca deu trabalho para ninguém." As palmas vieram em seguida, estrondosas. Ele fez uma pausa e olhou ao redor. E claro, não posso deixar de agradecer a presença de todos, inclusive da nossa filha, que apareceu. "Ainda desempregada, filha?" Ele riu, alto, com gosto, como se tivesse feito a melhor piada da noite. A risada dele ecoou. Segundos depois, veio o comentário do Caio rindo junto. "Talvez ela possa lavar os pratos depois da festa, né, pai?" Aquilo não foi uma brincadeira. Foi um veredito. Os convidados explodiram em risos. Alguém até bateu nas costas do meu irmão como se ele tivesse acabado de contar a piada do ano. E eu permaneci sentada. Não baixei a cabeça. Não corri. Só olhei para eles como quem assiste a um teatro em que todos os papéis foram decididos sem que eu tivesse sequer feito o teste. Vi meu pai sorrindo com orgulho do filho. Vi minha mãe olhando para o chão, fingindo que não escutou. E vi Caio erguendo a taça para brindar a própria crueldade. Ninguém tentou me defender. Nenhum dos amigos interveio. O silêncio que veio depois foi apenas meu. Um silêncio que descia seco pela garganta, como se eu tivesse engolido vidro moído. Naquele instante, tudo ficou cristalino. Eles não me conheciam mais. Ou talvez nunca tivessem conhecido. A imagem que tinham de mim era a da filha que largou tudo, que nunca deu orgulho, que desapareceu para viver uma vida invisível. Eles não sabiam da minha rotina. Não sabiam da quantidade de operações em que estive envolvida. Não sabiam que as condecorações que recebi jamais foram divulgadas porque o tipo de missão que assino não vai para a rede social, nem sai no Jornal Nacional. Eles achavam que eu lavava pratos porque nunca me viram suja de terra, sangue ou poeira de avião militar. Eu pensei em sair, levantar, jogar a taça no chão. Dizer que se dependesse de mim aquele brinde teria outro nome, mas não fiz nada. Porque aprendi que quando você sabe quem é, o silêncio é mais afiado do que qualquer resposta. Eu apenas sentei, bebi meu suco,
Observei meu irmão receber um presente de mais de R$ 5.000 do meu pai. Vi os convidados baterem palmas para um vídeo com fotos da infância dele, no qual eu sequer aparecia. E ao final da apresentação, vi meu pai abraçá-lo como se ele fosse a continuação da sua própria existência, enquanto eu era apenas um detalhe, uma página mal escrita, um erro de digitação na árvore genealógica. O que eles não sabiam era que meu celular vibrava dentro da bolsa. E que a notificação que chegou ali, naquele exato momento, era de uma fonte que eles nem imaginariam que existia na minha vida. Mas eu ainda não abriria aquela mensagem. Ainda não. Porque primeiro eu precisava deixá-los rir. Eu precisava deixá-los falar. Precisava deixar que construíssem toda a narrativa, para depois simplesmente mostrar quem estava escrevendo o final. Foi naquela frase, dita entre risos e copos erguidos, que tudo ficou suspenso. Talvez ela possa lavar os pratos depois da festa. Meu irmão não gritou. Ele nem sequer usou um tom agressivo. Mas naquele salão, com as luzes amareladas refletindo nas taças de cristal e os sorrisos maliciosos se espalhando como vírus por entre os convidados, aquela frase foi mais violenta do que qualquer tapa, porque não foi dita por um estranho. Foi dita por Caio, meu irmão, a criança que eu levava pela mão até a escola quando minha mãe estava com enxaqueca. O garoto que eu ensinava a amarrar os cadarços e que dormia no meu ombro durante os filmes longos demais na infância. Aquele mesmo menino agora crescido, vestido com camisa de linho e relógio importado, me olhava com escárnio, como se a minha presença ali fosse uma piada de mau gosto. A risada dele veio acompanhada de outras. Uma tia materna gargalhou com a mão na barriga. Um primo bateu palmas. O amigo dele da faculdade, aquele que um dia pediu minha ajuda para escrever o TCC, quase caiu da cadeira de tanto rir. O mais cruel não era o riso em si, mas o modo como ele se sustentava, com a certeza de que eu não teria coragem de reagir, com a confiança de que eu permaneceria ali, calada, fingindo que nada me atingia, como sempre fiz, como eles estavam acostumados. Só que por dentro, algo estalou. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi como se um prego antigo tivesse finalmente se soltado da madeira. Um som seco, que só eu ouvi, mas que fez a estrutura da minha presença ali começar a balançar. Não dava mais para fingir que aquilo era apenas o jeito da família brincar. Não era brincadeira, era desprezo. E estava normalizado. Enquanto eles riam, eu observei tudo em câmera lenta. Meu pai ria com a cabeça jogada para trás, como se fosse o dono da noite e eu a empregada esquecida que apareceu sem ser chamada. Ele apontava para o copo vazio e minha mãe se apressava para enchê-lo, numa coreografia que já parecia ensaiada havia décadas. Eu percebi, pela primeira vez, o quanto os dois funcionavam como um mecanismo previsível. Meu pai fala, minha mãe abafa. Caio brilha, eu sou ignorada. E por algum motivo que ainda doía aceitar, eu tinha voltado ali esperando... O quê? Aprovação? Meu celular vibrou de novo, mas deixei na bolsa. A vibração curta e constante era como uma pulsação externa, tentando me lembrar que existia outro mundo fora dali. Um mundo em que meu nome tinha peso, onde minha voz não era abafada por risadas, mas ouvida com seriedade. Onde minha farda era respeitada e meu cargo exigia decisões que mudavam operações e vidas. Mas eu ainda não estava pronta para cruzar essa linha dentro daquele salão. Não ainda. Me levantei. Ninguém notou. Andei até o banheiro do fundo, aquele perto da escada de serviço. Fechei a porta. Me olhei no espelho. Os olhos ainda estavam secos. As mãos, firmes. Respirei fundo e sentei na borda da pia de mármore. Por um momento, deixei o corpo relaxar, como quem descansa entre rounds de uma luta longa demais. Eu já tinha escutado insultos disfarçados antes. Na infância, me chamavam de mandona por ser séria demais. Na adolescência, diziam que eu era estranha por não querer namorar qualquer um só para caber nos moldes da escola. E quando fui para a vida militar, diziam que era carente de atenção, que queria provar alguma coisa. Nunca foi sobre o orgulho deles. Sempre foi sobre desqualificar o meu. Mas ali, naquele banheiro abafado, eu soube que a linha tinha sido ultrapassada. Aquela frase do meu irmão não era só zombaria.
Era a formalização da exclusão. Eles já tinham decidido o meu papel naquela casa. O da figurante que assiste em silêncio à consagração dos outros. E o pior, aplaude. Voltei para o salão devagar. A festa seguia com música baixa, os garçons circulando, e minha mãe entregando um presente para o filho como se fosse uma cerimônia de premiação. Meu pai fazia fotos com os convidados, como se fosse o gerente de um evento corporativo. Caio dançava com uma prima ao som de uma música nostálgica que tocava nos nossos verões de infância. O mundo deles continuava girando como se eu não tivesse sido esfaqueada em público minutos antes. Sentei novamente. Um dos convidados, um advogado da empresa do meu pai, se aproximou e disse meio sem jeito: "Você tem paciência, viu? Eu no seu lugar já teria estourado." Sorri. Um sorriso mínimo, calculado, que dizia mais do que qualquer resposta. Ele se afastou com um aperto no ombro, como se soubesse que havia cruzado alguma linha invisível. A notificação seguinte no meu celular não era só um lembrete. Era um código de extração, algo que não acontece sem motivo. Abri discretamente a tela, deslizei até a mensagem e confirmei o que já suspeitava. O tempo estava correndo. A missão estava em andamento. Eu seria retirada de lá em menos de 30 minutos. E eles ainda achavam que eu estava ali só para lavar os pratos. Mas eu deixei. Deixei que o bolo fosse cortado, que as palmas explodissem de novo, que Caio soprasse as velas rodeado por sorrisos e falsos afagos, porque às vezes, a melhor forma de mostrar quem você é deixar que eles revelem quem eles são primeiro, sem maquiagem, sem desculpa, sem corte na edição, porque o que estava por vir não era uma resposta, era uma revelação. E essa, diferente das piadas, não arrancaria risos, mas silêncio. As pessoas costumam imaginar que o silêncio nasce da vergonha, como se quem não conta sua história estivesse escondendo um fracasso, uma derrota, um erro. Mas há silêncios que nascem da responsabilidade, há segredos que não se guardam por medo, mas por missão. E no meu caso, a farda não foi escondida por medo de julgamento, mas por escolha. Pela função que aceitei exercer, pelos códigos que jurei cumprir, pela segurança de operações que não cabiam em reuniões familiares, nem em grupos de WhatsApp cheios de figurinhas com frases genéricas de apoio. Nunca houve espaço naquela casa para entender o tipo de vida que escolhi. Meu pai, quando descobriu que eu havia passado na prova da escola naval, não disfarçou o desprezo. "Vai brincar de soldadinha agora?" Minha mãe, calada, só perguntou se eu teria que cortar o cabelo. Meu irmão não disse nada. Continuou comendo cereal na frente da TV, como se nada tivesse acontecido. E naquela época doeu, mais do que eu imaginava. Mas hoje entendo que aquele silêncio deles foi o começo do meu. A separação que eles fingem não entender começou ali, quando ficou claro que eu tomaria um rumo que eles não poderiam controlar, nem admirar, porque não compreendiam. Minha formação foi longa, rígida, fria às vezes, mas absolutamente libertadora. Pela primeira vez, fui vista como alguém com potencial, e não como uma decepção doméstica. Eu me destaquei, pela postura, pela inteligência estratégica, pela capacidade de manter a calma mesmo quando o chão parecia prestes a ceder. E passo a passo, farda a farda, fui subindo, sem alarde, sem festa, sem convites para jantar. Porque cada vitória minha era classificada, e porque não havia ninguém da minha família que soubesse ouvir sem tentar diminuir. Lembro da primeira vez que fui chamada de senhora por um comandante veterano. Eu ainda era tenente, mas ele percebeu em mim algo que ninguém na minha casa enxergava: consistência. Quando recebi a insígnia de capitã, meu pai comentou apenas: "Se tivesse feito direito, já estaria ganhando mais." Eu sorri, como sempre. Abaixei a cabeça, como sempre. Mas por dentro, anotei cada uma dessas frases. Não por rancor, mas como registros de alguém que, mesmo invisível, nunca deixou de prestar atenção. A escolha de manter minha vida em silêncio não foi estratégica, foi instintiva. Toda vez que eu tentava dividir algo, um deslocamento, uma missão internacional, um reconhecimento, a resposta era o mesmo desdém polido. "Ah, mas você não tem tempo para vir aqui." Ou, "E agora? Está em que lugar do mundo?" Sempre com aquele tom que parece elogio, mas é veneno. Então, aos poucos, fui deixando de contar, de mostrar,
de explicar, até o dia em que parei completamente. Deixei que eles acreditassem que eu trabalhava com algo administrativo, algo de escritório, como minha mãe repetia para as vizinhas. Ela mexe com papelada militar, dizia ela, com orgulho fingido e uma pontada de piedade. O que ninguém sabia, nem sabe até hoje, é que meu nome aparece em documentos que não circulam fora de salas com acesso controlado, que minha assinatura está em decisões que cruzaram oceanos e salvaram vidas, que participei de treinamentos que não são divulgados e orientei operações que jamais serão creditadas a ninguém publicamente. Porque esse é o preço do dever. Servir sabendo que o reconhecimento virá, se vier, de quem realmente importa, os que dependem do seu silêncio. Não fui eu quem escondeu minha farda. Eles que nunca souberam olhar além do que queriam ver. E quando olhavam, viam apenas a filha que sumiu, a irmã que não construiu uma família, a mulher que vive sozinha. A narrativa deles foi mais confortável do que tentar entender quem eu me tornei. Foi mais fácil resumir minha ausência como fracasso do que encarar a verdade de que eu escolhi uma vida que não incluía bajulação nem necessidade de aprovação familiar. No meio militar, aprendi que o respeito real não vem de palavras. Vem de postura, de firmeza, de decisões tomadas no momento exato, mesmo quando se está cercada de dúvida e hostilidade. Aprendi a suportar o frio de madrugadas no campo, o peso do colete no corpo por horas, o silêncio de dormidas rápidas dentro de aviões de transporte e a ausência de abraços em dias de conquistas. Mas o que mais aprendi foi a reconhecer meu próprio valor quando mais ninguém reconhece. E por isso, quando meu pai riu e perguntou se eu ainda estava desempregada, eu não reagi. Quando meu irmão me ofereceu uma esponja para lavar os pratos, eu continuei sentada. Não porque aceitei a humilhação, mas porque sei o que carrego no peito. Aquelas pessoas à minha volta não sabiam que minutos depois, um helicóptero sobrevoaria o salão. Não sabiam que dentro dele estariam 2 oficiais, um deles com um envelope selado e um pedido formal. Não sabiam que no exato momento em que zombavam de mim, meu nome estava sendo mencionado em uma sala de vidro, a centenas de quilômetros dali, numa reunião de estratégia do alto escalão. E talvez esse tenha sido o meu maior acerto, deixá-los acreditar que eu era invisível, porque ninguém teme aquilo que subestima, e ninguém se prepara para a virada quando acha que você já perdeu. Todo aniversário de Caio sempre foi um palco. Mesmo quando éramos crianças, minha mãe fazia questão de enfeitar o quintal com balões coloridos, contratar palhaços, montar mesas temáticas com doces artesanais. Já os meus aniversários, quando lembrados, envolviam bolo simples, 2 velas tortas e algum parente de última hora que lembrava de me abraçar por obrigação. Na época, eu tentava me convencer de que era normal. Meninos gostam mais de festa, diziam. Você nunca gostou de chamar atenção, mas por dentro, eu sabia. As festas do meu irmão não eram apenas comemorações. Eram declarações. Eram sobre ele ser o filho com futuro, e eu, a filha em suspenso. Aquela noite seguiu o mesmo roteiro. Mas havia um detalhe novo. Agora eu era adulta, com anos de carreira sólida e um cargo de alta patente que eles desconheciam. E mesmo assim, ao me verem chegar, reagiram como se eu fosse a sombra de alguém que havia feito escolhas erradas. Me ofereceram uma cadeira isolada, um guardanapo com nome escrito à mão, mas sem meu sobrenome. Para Letícia, como se eu fosse uma colega de trabalho convidada por educação. Todos sabiam quem eu era, mas ninguém queria que eu me sentisse parte. Depois do brinde, das piadas sobre minha situação, da frase "ainda desempregada?", ecoando como uma marca na testa, a festa continuou como se aquilo tudo fosse normal, mas não era. E cada detalhe gritava essa verdade. O fotógrafo oficial do evento, sim, eles contrataram um. Tirou dezenas de fotos do Caio com convidados, com os pais, com amigos da faculdade. Quando passei por ele, perguntei sorrindo: "Tira uma comigo?" Ele hesitou. Olhou para minha mãe. Ela fez um gesto quase imperceptível com os olhos, e ele respondeu: "Daqui a pouco estou com a lente errada." Ele nunca voltou. Minutos depois, Caio começou a distribuir envelopes com convites para o jantar de noivado dele. Apenas para os mais próximos, ele disse, sorrindo com aquela aura de quem sabe que é o centro do mundo. Passou pelas mesas entregando os convites um a um. Quando chegou perto de mim, hesitou, o envelope na mão. Eu vi, ele viu, mas não me entregou.
Apenas disse: "Você não vai estar na cidade mesmo, né?" A gente entendeu. Sorriu como se estivesse sendo educado. Eu apenas respondi com um aceno leve. Por dentro, senti algo entre náusea e alívio. Ele não queria que eu estivesse lá. E pela primeira vez, eu também não queria. Foi naquele instante que me dei conta. Aquela festa não era apenas uma comemoração de aniversário. Era um julgamento. E eu era a ré. Cada piada sobre minha ausência. Cada sussurro no corredor sobre eu ter largado tudo. Cada olhar que mediu minha roupa, minha postura, meu silêncio. Tudo ali era uma convocação não dita para que eu aceitasse mais uma vez o papel de figura decorativa da família. E como todo julgamento, havia um veredito. Ele veio da boca de uma tia distante, daquelas que surgem apenas para momentos como esse. Grandes festas, batizados, enterros. Ela estava ao lado da mesa de frios, segurando uma taça de vinho branco, quando comentou alto demais. Pelo menos o Caio está seguindo em frente. Essa menina, sinceramente, não sei qual é o futuro dela. O comentário reverberou. Não houve indignação. Houve concordância. Silenciosa. Presente nos olhos de todos que viraram o rosto quando me viram caminhar para o jardim sozinha. Ali, do lado de fora, perto da fonte decorativa que meu pai havia instalado com orgulho no ano passado, respirei fundo. O céu estava limpo. As estrelas visíveis. E mesmo assim, nada parecia bonito. Era como se toda aquela encenação familiar tivesse consumido o ar ao redor. Pensei em ir embora. Pensei em entrar no carro, dirigir até qualquer lugar e apagar meu número do grupo da família. Mas permaneci ali, porque algo dentro de mim ainda esperava. Não deles, mas de mim. Eu ainda não tinha dito nada. Ainda não tinha mostrado nada. Ainda não tinha permitido que vissem o que de fato construí. Não por arrogância, mas porque há momentos em que a verdade não precisa ser contada. Ela precisa ser mostrada. E o que estava prestes a acontecer não era uma explicação. Era a hora marcada com o destino. Meu celular vibrou de novo, dessa vez com uma nova sequência de notificações. O tempo estava próximo. O protocolo seguia como planejado. E embora ninguém naquela festa soubesse, o jardim em que eu estava parada havia sido mapeado como o ponto exato para a extração. Uma escolha simbólica. O local onde sempre fui esquecida seria o lugar onde todos seriam forçados a me ver. Voltei para dentro. Passei por Caio, que nem me olhou. Por meu pai, que dançava com uma sobrinha ao som de um sertanejo antigo. Por minha mãe, que contava para uma vizinha como o filho estava praticamente promovido. Sentei novamente na mesma cadeira isolada, peguei um bombom da mesa e esperei. O aniversário tinha virado tribunal, mas a sentença estava prestes a ser anulada. Não por palavras, mas por hélices. Foram 24 minutos de espera entre o último comentário venenoso e a primeira vibração decisiva. 24 minutos em que me mantive imóvel, sentada à margem da festa, assistindo ao espetáculo como quem assiste a uma peça pela 100ª vez. Eu já conhecia cada fala, cada expressão, cada gargalhada previsível. E mesmo assim, lá estava eu, como uma espectadora silenciosa da própria condenação. A mensagem chegou às 21h03. Meu celular vibrou 3 vezes, discretas, como havia sido programado. Abri a tela com um deslizar quase automático do polegar. O conteúdo era curto, seco, direto. Ponto confirmado. Extração autorizada. H12. Pentágono. Meus olhos descansaram sobre aquela sequência de palavras como quem lê o próprio nome pela primeira vez, depois de uma vida inteira sendo chamada de outra coisa. Aquilo não era apenas uma notificação, era um lembrete. Um lembrete de quem eu sou. Guardei o aparelho sem pressa. O jardim do lado de fora estava vazio. Todos tinham voltado para o bolo. Eu sabia que as luzes do campo lateral seriam cortadas em breve, que o som das hélices seria amortecido até o último segundo, que o protocolo havia sido criado justamente para esse tipo de ambiente, civil, desconectado, despreparado, e que o reconhecimento seria instantâneo assim que o primeiro pé pisasse no gramado. Mas por ora, deixei que seguissem com seus risos. Meu pai estava ao microfone de novo, falando sobre como ser pai é ver o filho se tornar um homem de verdade. Usava frases que soavam como lições de vida, mas que eram flechas atiradas diretamente em mim. Em cada uma delas, a mensagem era a mesma. Caio é o futuro. Eu
Uma nota de rodapé. Uma mulher que ainda não se encontrou. A mesa ao lado da minha comentava algo sobre um concurso público que a filha de uma prima tinha passado. Essa sim tem estabilidade, diziam. Já aquela ali, nem sei o que faz da vida. Fingi não ouvir, mas ouvi tudo. Ouvi cada sílaba, cada risada abafada, cada indiferença disfarçada de distração, como sempre. Mas o que eles não sabiam era que, naquele momento, meu nome estava gravado em uma lista restrita, daquelas que não se acessa com login comum, que enquanto eu observava os brigadeiros e os arranjos de flores artificiais da mesa, uma equipe monitorava minha posição com satélite, que uma aeronave com 2 militares em posição avançada estava naquele exato instante em aproximação silenciosa. Eu havia autorizado aquela extração naquela manhã. Tinha sido convocada para uma reunião extraordinária com representantes de defesa de 3 países aliados. O conteúdo, confidencial. O risco, elevado. A minha presença, indispensável. Eu poderia ter dito que não, que estava com a família, que tinha um compromisso pessoal. Mas aceitei. Não só pela missão, mas porque havia entendido há muito tempo que minha lealdade com o uniforme era a única que nunca me traiu. Me levantei da mesa. Fui até o jardim, sozinha, sem explicações. O gramado estava úmido pela irrigação automática. As luzes laterais piscaram 2 vezes e se apagaram. Tudo seguia como previsto. A cada passo, sentia o mundo da festa se afastando. As músicas, as vozes, os brindes. Tudo parecia vir de uma realidade paralela. Uma simulação antiga da qual eu finalmente estava me retirando. Olhei para o céu. As nuvens estavam baixas, densas, mas por trás delas havia movimento. A brisa mudou de direção. Um ruído surdo, ainda indistinto, começou a crescer. O tempo estava correndo. Não mais o tempo da festa, das piadas, das ofensas veladas, mas o tempo do relógio real, da missão, do dever. Meu celular vibrou novamente, desta vez com uma frase mais curta. H6. Último sinal de confirmação. Respondi com um toque no botão lateral. Duplo, silencioso. E então, esperei. Do outro lado da cerca, Caio me observava pela janela. Talvez estranhasse o fato de eu estar ali, sozinha. Talvez pensasse que eu era melancólica, ou que estivesse prestes a ir embora sem me despedir. E ele teria razão. Eu estava de fato prestes a ir embora. Mas não para casa. Não para a solidão que eles imaginavam. Não para a rotina que inventaram sobre mim. Eu estava partindo para um lugar que nenhum deles sequer sonhava conhecer. Às 21h13, o primeiro feixe de luz cortou o céu. Reto. Direto. Em silêncio absoluto, o helicóptero manobrou sobre o campo da chácara e começou a descer. O som das hélices ainda era sutil, abafado, mas eu o reconheci de imediato. A adrenalina correu sem pressa pelas veias. Não era medo, era prontidão. Era como vestir a farda com o corpo inteiro, mesmo que naquele momento eu estivesse usando uma blusa de tecido leve e sapatos discretos. A aproximação final começou. Em segundos, o pátio lateral estaria coberto por vento, poeira e espanto. E aqueles que me chamaram de desempregada, que me ofereceram pratos para lavar, que me ignoraram nas fotos e nos convites, que zombaram em grupo do meu silêncio, todos eles estariam prestes a descobrir que o silêncio às vezes é apenas o som que antecede a autoridade. Eu respirei fundo. Fechei os olhos por um instante e deixei que o mundo deles seguisse rindo, por mais 6 minutos. Voltei do jardim com os olhos fixos na porta de vidro que separava o pátio da sala principal. A música ainda tocava, mas havia mudado de tom. Era uma versão acústica de uma canção qualquer, dessas que tocam em playlists de fundo. Os convidados se amontoavam em volta da mesa do bolo, alguns tirando fotos com o aniversariante, outros organizando copos. E meu pai, como sempre, dirigindo tudo com a autoridade de quem acredita ser o centro de gravidade de qualquer evento. Eu entrei devagar, ainda com a notificação da extração ecoando por dentro, como um compasso preciso que me lembrava. Falta pouco. Foi então que ouvi. A frase não veio gritada. Veio morna, casual, sem peso na voz, o que talvez tenha sido o que mais doeu. Meu pai estava de costas, conversando com um grupo de conhecidos.
Colegas de clube de tiro, talvez, ou ex-sócios da empresa de reformas que ele comandava como se fosse um império. Um deles comentou com naturalidade: "E sua filha? Sumida, né?" E ele, sem virar, respondeu com um tom que misturava riso e desprezo: "Ah, a Letícia. Nunca deu muito certo pra nada. Mas a gente vai empurrando, né? Tem que apoiar, mesmo quando a pessoa não faz nada de útil. Nada de útil." Não foi a primeira vez que ouvi algo assim, mas foi a primeira vez que não senti raiva. Senti nitidez. Aquilo era a última gota, não porque fosse pior do que o que já havia sido dito antes, mas porque não restava mais nada a cair. Não havia mais espaço para mágoa. O balde estava cheio. Estava transbordando desde o dia em que escolhi uma vida sem holofotes, mas cheia de propósito. E eles escolheram rir disso como se fosse falha de caráter. Eu permaneci em pé, ao lado da parede, com a mão repousando sobre a beirada da cadeira. E fiquei observando enquanto ele ria da própria frase, erguendo a taça de vinho como quem celebra mais um diagnóstico certeiro. Me vi de fora por um momento, como se eu não fosse eu, mas uma testemunha. E naquela imagem, o homem que me ensinou a andar de bicicleta era o mesmo que agora zombava da minha existência, como quem fala de uma torneira que não conserta mais. E isso foi libertador. Respirei fundo. Ajustei a postura. Endireitei o colarinho da blusa. O tempo corria com exatidão militar, e eu sabia que faltavam menos de 3 minutos. O helicóptero já devia estar visível para os que estavam do lado de fora. E ainda assim, ninguém notava. Estavam ocupados demais com os próprios brindes, com os próprios aplausos. Minha mãe me viu de longe. Seus olhos encontraram os meus por segundos. Ela tentou sorrir, mas era tarde. Mesmo se quisesse, não havia mais ponte entre nós. Não depois de vê-la rir baixinho, quando ouviu meu irmão me comparar a uma lavadora de pratos. Aquela risada apagou qualquer memória de proteção. Foi quando Caio se aproximou. Não com culpa, com deboche. Trazia um prato na mão, com um pedaço de bolo e disse: "Pega aí, Letícia. O de chocolate já acabou. Mas esse tem coco. Melhor que nada, né?" E riu. De novo. Como se estivéssemos em um jogo que ele já tinha vencido. Como se tudo aquilo fosse normal. Como se o silêncio fosse minha forma de consentimento. Olhei para o prato, depois para ele, e disse: "Você não precisa mais fingir que me tolera." Ele franziu a testa, surpreso com a resposta. "Não estou fingindo. Só estou sendo educado com alguém que claramente não sabe o que fazer da vida." Devolvi o olhar, mas desta vez com a calma de quem já tem a vantagem. "Você vai entender em breve." E virei de costas. Foi nesse exato momento que as luzes externas se apagaram de uma só vez. Todas. O jardim ficou escuro. O campo lateral, onde se costumava estacionar os carros, mergulhou numa penumbra inesperada. Houve um burburinho. Convidados indo até a varanda, olhando para o alto. Faltou luz? Deve ser curto. Alguém mexeu no disjuntor? Mas não. Não era falha elétrica. Era parte do protocolo. Um segundo depois, o som chegou. Primeiro como um zumbido baixo, vindo do sul. Depois, como uma presença inevitável. As hélices cortando o ar, o deslocamento de vento empurrando as folhas, sacudindo as cortinas da janela. E então, como um reflexo, os primeiros olhos se voltaram para mim, porque eu já não olhava para o céu. Eu olhava para a porta. Alguém gritou: "É helicóptero!" Outro, mais nervoso: "Meu Deus, vai pousar aqui?" E a grama do campo, agora iluminada por luzes pontuais sob a fuselagem, confirmou. Estava pousando ali, no meio da festa, no meio da arrogância, no meio da certeza deles de que eu era ninguém. O vento entrou com força. Guardanapos voaram. Cabelos se bagunçaram. Meu pai, surpreso, caminhou até a varanda com o copo ainda na mão. Foi quando um dos oficiais desceu da aeronave, fardado, com o brasão visível no ombro e um envelope na mão. Outro permaneceu na porta do helicóptero. O primeiro caminhou com passos firmes até a varanda. Parou a menos de 2 metros do meu pai, olhou diretamente para mim e disse com clareza audível mesmo com o vento: "Almirante Letícia, desculpe a interrupção. Sua presença é requisitada no Pentágono. Missão urgente, prioridade alfa." Por um instante houve silêncio absoluto.
O tipo de silêncio que só existe quando o mundo desaba diante de olhos desacostumados com a verdade. Meu pai deixou cair a taça. O vidro estourou no chão de mármore. E foi aí, naquele estalo, que eu finalmente soube. Não era mais invisível. E não precisava que ninguém ali me visse, porque o mundo já via. O som das hélices foi, ao mesmo tempo, anúncio e julgamento. Não um ruído qualquer, mas um chamado seco, preciso, incontestável. Como se o próprio tempo tivesse decidido parar. Ninguém na festa sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiram que alguma coisa havia se deslocado, como quando o ar muda de densidade antes de uma tempestade. O vento cortava o jardim, derrubava guardanapos, balançava os enfeites dourados da mesa de doces. As flores artificiais se agitavam como se fossem vivas, mas ninguém ria mais. Meu pai ainda estava parado no topo da escada da varanda, com a boca entreaberta e os olhos tentando entender. O copo que ele segurava escorregou da mão suada e estilhaçou no chão, em silêncio, abafado pelo barulho crescente da aproximação. O salão, antes preenchido por música ambiente, agora era apenas uma coleção de estátuas humanas, todas voltadas para o campo lateral da propriedade, onde as luzes começaram a varrer o solo em círculos, buscando o ponto de extração. Caio, que até então parecia invencível, deu 2 passos para trás quando o primeiro feixe de luz passou sobre ele. Seus olhos me procuraram, e o que ele viu foi uma mulher que não se movia, que não tremia, que não parecia sequer afetada pelo caos ao redor. Porque não era caos, era protocolo. As crianças da festa começaram a correr para dentro, assustadas, agarradas às mães. Um convidado comentou alto: "Meu Deus, será que é a polícia?" Outro respondeu: "Não, não é policial. Isso aí é helicóptero militar." E então a frase que atravessou o salão como um raio partindo o chão: "Mas quem é que chamou o exército?" Foi nesse momento que o oficial desembarcou. Fardado. Óculos escuros mesmo à noite. Postura firme, corpo treinado. Caminhou sem hesitar até a varanda. Passou pelos convidados como se fossem cortinas. As pessoas se afastaram naturalmente, abrindo espaço sem entender. Meu pai tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. A mãe apertava a clutch entre os dedos como se pudesse escondê-la dentro de si. O oficial parou a 2 metros de mim. Bateu continência. E então falou com voz clara, treinada e perfeitamente audível mesmo com o vento. "Almirante Letícia Fernandes, a aeronave de extração está posicionada. Confirma a presença para deslocamento imediato." Não houve grito. Não houve emoção artificial. Só ordem. Só estrutura. Só verdade. Eu dei um passo à frente. O salto do meu sapato afundou levemente na grama úmida, mas meu corpo estava firme como pedra. Respondi com a mesma frieza de quem passou a vida toda sendo desacreditada. "Presença confirmada. Autorizo o deslocamento." O oficial assentiu. Entregou um envelope lacrado com o selo do Pentágono. Eu o guardei sem pressa. E nesse intervalo, vi os olhos do meu pai se arregalarem como se vissem pela primeira vez, não uma filha, mas alguém que ele jamais conheceu. Caio murmurou algo entre os dentes, como se ainda procurasse uma explicação lógica. Minha mãe deu um passo na minha direção, mas parou no meio, como se subitamente entendesse que havia cruzado a fronteira de onde não se volta. Uma vizinha sussurrou: "Ela é... almirante?" Um homem respondeu baixo: "Não pode ser. Isso deve ser cena de filme." Mas ninguém filmava. Ninguém ousava levantar o celular, porque mesmo os que não entendiam o que estavam vendo, sentiam. E o que sentiam era autoridade. Subi as escadas com calma. Passei ao lado do meu pai sem olhar. Ele, pela primeira vez na vida, não disse nada. Nenhuma piada. Nenhuma ordem. Nenhum julgamento. Apenas o silêncio de quem finalmente percebeu que não sabia com quem estava lidando. Cheguei na varanda. O oficial segurava a porta lateral aberta. Atrás dele, o helicóptero pulsava com o som constante e metálico das hélices, cortando o ar como uma navalha precisa. O vento chicoteava meu rosto, mas eu mantive os olhos abertos. Encarei todos, sem raiva, sem vingança, apenas com a clareza de quem finalmente saiu da sombra. Então me virei para eles e disse: "Se precisarem de mim, estarei onde sempre estive, servindo." Subi no helicóptero. A porta se fechou com um estalo abafado. E no instante seguinte, começamos a subir.
De dentro da cabine, olhei pela pequena janela. Vi meu pai parado, imóvel. Vi minha mãe com a mão na boca. Vi meu irmão sentado na escada, de cabeça baixa. E vi todos os outros, simplesmente parados, engolidos pelo silêncio que ficou. Não era mais a festa do filho. Era o dia em que a filha, a invisível, foi chamada pelo nome. E todos tiveram que ouvir. O helicóptero se elevou com firmeza. A pressão do ar batia contra o vidro, e a vibração do motor preenchia cada fibra do corpo, como se a máquina tivesse alma própria. Dentro da cabine, o som era abafado pelos protetores auriculares, mas mesmo em silêncio eu ouvia, não o barulho externo, mas o eco do que deixei para trás. As palavras, as risadas, o julgamento. Tudo aquilo havia ficado enterrado no gramado da festa, esmagado sob a aterrissagem de um único nome. O meu. O oficial ao meu lado checou os papéis sem me olhar. Profissionalismo absoluto. Abriu uma pasta cinza, plastificada, com os detalhes do deslocamento. Mas antes de falar, me olhou com olhos neutros e perguntou, com respeito sincero: "Está tudo bem, senhora?" Respondi apenas com um aceno. A garganta ainda carregava uma pressão diferente. Não de tristeza, mas de um tipo específico de digestão. A digestão de anos inteiros sendo tratada como um fardo, agora transformados em um único momento de afirmação irrefutável. Eu não queria falar. Não ali. Não ainda. E ele entendeu. Voltou ao protocolo. Deslocamento autorizado até base intermediária. De lá, seguimos com jato executivo para a sala de operações em Arlington. A presença da senhora é requerida para validação direta da diretriz Bravo 5, com despacho conjunto de alto escalão. O Pentágono formalizou a convocação esta manhã. Código de urgência. Alfa. Cada palavra era como um lembrete de que fora da minha família existia um universo inteiro onde eu não era invisível. Ali, eu era chamada pelo meu posto. Minha assinatura valia decisões que moviam recursos, autorizavam ações, interrompiam conflitos. E, ironicamente, era naquele espaço onde mais importava, que eu era respeitada sem nunca precisar me provar. O helicóptero cruzava agora a linha da cidade. E lá embaixo as luzes dos bairros pareciam pequenos circuitos pulsando dentro de uma máquina gigante. A festa já devia ter sido encerrada. O som desligado. O bolo repartido pela metade. E todos tentando entender o que havia acabado de acontecer. Meu pai, com certeza, repetindo frases curtas. Eu não sabia, ninguém me contou. Por que ela nunca disse nada? Minha mãe, talvez, já começando a distorcer a narrativa para os vizinhos. Ela sempre foi diferente, reservada demais. E Caio, provavelmente em silêncio, ou tentando recuperar o controle, como sempre fez quando o chão fugia dos pés. Mas ali, na aeronave, nenhuma daquelas vozes importava mais. O rádio interno do helicóptero emitiu um bip. A voz do piloto se fez ouvir. Almirante, entrada em zona de silêncio em 2 minutos. Caso deseje enviar alguma mensagem, este é o momento ideal. Poderia ter ligado para alguém da base. Poderia ter confirmado relatórios. Mas só fiz uma coisa. Peguei o celular e digitei 3 palavras. Extração realizada. Prosseguindo. Enviei ao meu contato direto no comando conjunto e desliguei o aparelho em seguida. Ele não seria mais necessário naquela noite. A vida civil, por hora, estava em modo suspenso. E isso me deu paz. Lembrei da frase dita pelo oficial minutos antes de pousar, em frente a todos, quando me chamou pelo título. Desculpe interromper, almirante, mas o Pentágono precisa da senhora. E aquilo ficou ressoando dentro de mim. O peso daquelas palavras não estava no som, mas na presença que criaram. Porque foram ditas diante de todos os que, durante uma vida inteira, me consideraram um erro. Uma promessa mal cumprida. Uma peça fora do tabuleiro. E bastou uma frase. Bastou um nome com patente. Bastou uma farda de outro alguém me saudando, para que tudo aquilo fosse esmagado sob o peso da realidade. Mas talvez, o mais irônico de tudo seja isso. Eu nunca quis impressionar. Nunca precisei provar nada para meu pai, nem para meu irmão. Eu me tornei almirante porque suportei, porque servi, porque cumpri função atrás de função, sem holofotes, sem vídeos no Instagram, sem parabéns de família aos domingos. Porque aceitei o preço do anonimato em nome de algo maior. E por isso mesmo,
O reconhecimento foi tão forte, porque quando ele finalmente veio, foi irrefutável, inevitável, impossível de esconder. A aeronave começou a descer. A base avançada ficava nos arredores de Brasília, cercada por árvores e galpões iluminados com luz amarelada. Ao tocar o solo, o oficial me olhou e disse: "Sala de comando já está montada. Vão aguardar instrução direta da senhora para início da análise." E era isso. Nenhum pedido, nenhuma dúvida. Apenas espera. Eles sabiam quem eu era, e sabiam o que eu era capaz de fazer. Pisei no solo firme da base com os saltos ainda sujos de grama molhada. Não tive tempo de trocar de roupa. Nem era preciso, porque ali ninguém via minha blusa social como desleixo. Sabiam o que havia por trás dela. Sabiam que cada dobra escondia não só anos de treinamento, mas anos de silêncio. Entrei na sala, recebi os documentos, sentei à mesa de aço inoxidável e pela primeira vez naquela noite, respirei em paz. Não havia música, nem risos, nem taças de espumante. Havia apenas respeito e um nome gravado na porta da sala: Almirante L. Fernandes, responsável por Operação Alfa. O retorno para a base principal não veio com aplausos nem com despedidas. Quando saí da sala de operações, às 03h47 da madrugada, o mundo civil ainda dormia. A cidade aos poucos ganhava tons azulados, e Brasília acordava com o céu tingido por um silêncio que eu conhecia bem, o mesmo silêncio que sempre me acompanhou ao final de cada missão. Não havia euforia, havia precisão. O relatório foi concluído, as diretrizes entregues, os contatos confirmados. Em menos de 6 horas, a reunião no Pentágono começaria. E eu estaria lá, como sempre estive, presente, invisível para muitos, indispensável para poucos. Voltei para o alojamento temporário e sentei na cama estreita. Meu uniforme, agora devidamente vestido, parecia mais leve do que a roupa civil que usei na festa. O corpo não carregava mais o peso da invisibilidade. Pela primeira vez em anos, eu não precisava me defender em silêncio. Eu não precisava me justificar por não ter ido ao casamento do irmão, por não ter trazido netos à mesa de Natal, por não ter me submetido ao papel de quem agradece por um canto no sofá. Eu estava, enfim, inteira. Não por ter provado algo, mas por ter deixado que a verdade se revelasse sozinha. A notificação no celular acendeu a tela às 06h02. Era uma mensagem de minha mãe. O que aconteceu ontem? Sem vírgulas, sem pontuação, só a frase crua, como se aquilo pudesse ser explicado em poucas palavras. Olhei para a tela por longos segundos. Depois, bloqueei. Não respondi, porque a resposta que ela queria não existia. O que aconteceu ontem não foi algo que surgiu do nada. Foi o acúmulo de tudo o que aconteceu antes, e que ela se recusou a ver. Às 07h15, nova mensagem. Agora, de Caio. Você podia ter avisado. O tom implorava por justificativa, como se a ausência de aviso fosse mais ofensiva do que os anos de descaso. Sorri. Um sorriso breve, quase imperceptível. E então apaguei a mensagem sem ler o restante. Porque quem exige aviso para respeitar alguém, nunca quis respeitar de verdade. Tomei banho, troquei de roupa. Fiz café com o sachê solúvel que havia no alojamento. Olhei pela janela e vi soldados marchando em treinamento. Jovens, fortes, despertos. E pensei em como é cíclica a ignorância do mundo que despreza o silêncio. Ninguém ali sabia o que eu havia feito nas últimas 24 horas. Ninguém ali sabia o que eu tinha enfrentado na noite anterior. Mas todos me chamavam de senhora. Todos me respeitavam. Todos entendiam o que minha presença representava. E isso bastava. Peguei minha pequena mochila, como sempre, leve, prática, com o essencial, e saí da base sem alarde. Um veículo oficial me aguardava na entrada. O motorista, novo, com olhos atentos, abriu a porta e me cumprimentou com um "Bom dia, almirante". Eu apenas assenti. Seguimos em silêncio até a entrada da esplanada, onde fui deixada a poucos metros da sala de reuniões reservada para o encontro com os representantes internacionais. Era mais um dia comum no que eles chamavam de serviço, e o que eu chamava de vida. Às 10h34, recebi uma ligação. Número privado. Ignorei.
Minutos depois, uma nova chamada. O mesmo número. Atendi, por instinto. A voz do outro lado era do meu pai. Letícia, você pode me explicar o que foi aquilo? Houve um tempo em que aquela voz me desarmava. Mas esse tempo já tinha partido junto com as primeiras risadas daquela noite. Você sempre fez tudo escondida da gente. Nunca confiou em nós. Como é que a gente ia saber que você era... isso tudo? Aquilo não era pedido de desculpas. Era tentativa de retomar o controle, de reescrever a história como se a ausência de informação fosse culpa minha, e não escolha deles. Você devia ter contado. A gente ficou exposto. Teve vizinho gravando vídeo. Tá rodando nos grupos. Exposto. Era essa a preocupação. Não com as palavras ditas a mim, não com o desrespeito público, mas com a imagem, com os comentários, com o impacto no sobrenome. A reputação acima da verdade. Como sempre foi. A resposta saiu antes que eu pensasse. Eu avisei, pai. Só que vocês nunca ouviram. Desliguei. Sem gritos. Sem drama. Apenas a verdade. E ela, ali, não pedia mais aplausos. Horas depois, quando a reunião já estava em andamento e eu debatia diretrizes de cooperação entre países, outro nome conhecido surgiu no visor do celular. Era minha mãe. De novo. Desta vez, com uma mensagem mais longa. Você poderia pelo menos vir aqui conversar. Seu pai está constrangido. Caio está sem saber onde enfiar a cara. A vizinha veio perguntar se você é da Marinha ou da Aeronáutica. A gente está tentando entender. Pelo menos explica. Eu li com calma. E respondi apenas. Se precisarem de mim, estarei onde sempre estive, servindo. Enviei. Silenciei o celular. Voltei para a reunião. E naquele instante, senti algo que nunca havia sentido dentro da minha família. Liberdade. Eles queriam uma explicação. Uma narrativa. Algo que coubesse no tamanho da vaidade deles. Mas o que eu tinha para dar era um compromisso. Um cargo. Uma responsabilidade. E nenhum dos três cabia dentro da casa em que cresci. Foram necessários apenas 3 dias para que o mundo ao redor começasse a desacelerar. 3 dias para que a tempestade de vídeos, comentários e mensagens dos conhecidos se transformasse em poeira. O helicóptero, a farda, o título, tudo virou rumor. Parte da mitologia informal que as famílias criam quando algo grande demais escapa do controle. A cada novo relato, os detalhes mudavam. Alguns diziam que eu era da aeronáutica. Outros, que eu trabalhava para a inteligência. Houve quem dissesse que tudo foi uma performance teatral, bancada por alguma campanha política misteriosa. Mas não importava mais, porque a verdade, a que não precisa ser explicada, já havia sido mostrada. Na manhã do 3º dia, acordei cedo. O corpo ainda carregava o peso da operação recente, mas a mente estava estranhamente tranquila. Preparei um café simples, sentei na varanda do alojamento temporário e apenas observei a luz da manhã escorrendo pelas folhas. Não havia notificações novas. O mundo, finalmente, havia feito silêncio. Pela primeira vez, não havia ninguém me chamando de ingrata, de rebelde, de fria. Pela primeira vez, o silêncio não era exclusão, era respeito. Foi então que a carta chegou. Dobrei o jornal que estava folheando, um hábito que herdei do meu avô, não do meu pai, e olhei pela grade da portaria improvisada. Um motoboy uniformizado, discreto, entregou o envelope lacrado com uma assinatura que eu conhecia bem. Caio Fernandes. Levei alguns segundos até abrir. Não havia remetente claro, nem endereço. Só meu nome completo escrito à mão, em letra limpa, familiar, forçada a ser elegante. Abri com calma, sem expectativa. Não havia peso na mão, mas havia um peso diferente no ar. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão, sem floreios, sem saudação. Eu não sabia, e agora não sei o que fazer com isso. Sempre achei que você estava perdida, que tinha fugido de tudo, que não queria mais fazer parte. Me disseram isso tantas vezes que eu aceitei como verdade. E quando você aparecia, mesmo calada, mesmo educada, eu só via sua ausência. Aquela noite eu ri de você porque era mais fácil do que admitir que eu não te entendia, e porque era mais confortável do que aceitar que eu nunca soube quem você realmente era. Mas quando o helicóptero pousou, quando ouvi o oficial dizer seu nome com aquela força, eu não consegui rir.
Eu só consegui lembrar das vezes em que você me levava para a escola, das vezes em que você me defendia de castigos e de como você sempre foi mais forte do que qualquer um naquela casa. Não espero perdão, nem resposta. Só queria que você soubesse que eu vi. Eu vi você. Tarde demais, talvez, mas vi. Assinado. Caio. Li tudo de uma vez. Depois, mais uma vez. E então guardei a carta entre as páginas do jornal, na seção de opinião. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei. E foi suficiente. Não porque as palavras curavam, mas porque o reconhecimento, mesmo tardio, havia chegado sem exigência. Era pela primeira vez um gesto sem barganha. Naquela mesma tarde, recebi a confirmação da mudança para a base costeira. Um novo posto. Uma nova etapa. Um lugar mais próximo do mar, com menos reuniões e mais estratégia. Era o que eu havia solicitado semanas antes, sem expectativa de resposta rápida. E ela veio. Talvez por merecimento. Talvez por necessidade. Talvez porque era a hora. Empacotei meus poucos pertences. A farda. A medalha que ainda não havia usado. O retrato antigo da minha avó. A única pessoa da família que sempre disse: "Você nasceu para coisa grande, mas não espere que os pequenos vejam." Antes de partir, escrevi apenas uma carta, endereçada à casa dos meus pais, sem assinatura, sem carimbo. Não se preocupem com explicações. Já houve palavras demais. Se um dia precisarem de mim, estarei onde sempre estive, em silêncio, fazendo o que precisa ser feito. Coloquei o envelope no correio com a serenidade de quem sabe que a mensagem não é uma ponte, é um ponto final. Dias depois, já instalada no novo alojamento, com o som do mar como trilha de fundo e uma rotina mais calma, recebi uma última notificação. Era um vídeo, uma gravação tremida feita por um dos convidados da festa. No fundo, minha figura se aproximava do helicóptero, e uma mulher dizia, quase sussurrando: "Gente, ela é a almirante mesmo?" O vídeo parava ali. Reproduzi uma única vez. Depois, apaguei. Não porque doía, mas porque já não me pertencia. O passado que me julgou agora precisava aprender a conviver com a ausência. E eu, enfim, estava inteira. Não no centro de uma festa, não no aplauso dos outros, mas no lugar mais silencioso e digno do mundo. A verdade.